Boa noite, gente. Vou falar de novo que vocês estão meio sonolentos, eu acho. Boa noite, gente. Melhorou agora. Tomou café aí, acordou. Falar pra vocês que eu tava cansado. Fui pro quarto depois da piscina e apaguei. Só acordei quando o Matthew e a Ana bateram na porta. E eu tava lá. A Carol falou pra mim, Fernanda, acorda, tá na hora. Senão você vai ficar sem comer. Eu falei, não, peraí. Vai abrindo a sua Bíblia, se você puder, no livro de Isaías, capítulo 6. E eu conversei com o pastor Abraão, falei para ele que as duas primeiras mensagens eu tinha uma direção muito clara sobre o que eu deveria falar, mas que a terceira mensagem eu estava sem muita direção. E eu virei uma máquina de fazer sermão na quarta-feira passada. Escrevi 3 sermões diferentes, só para o último dia, só para a última mensagem, porque eu pensei, vai que, né, eu preciso saber o que eu vou pregar, então, deixa eu fazer aqui. Eu fiz 3, falei, na hora lá, Deus vai botar alguma coisa na minha cabeça e eu vou seguir essa direção aqui. Um desses 3 vai funcionar. Mas aí hoje, de manhã, a última música que vocês cantaram foi Me Ajuda. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. E essa última música agora, Mauro, cadê o Mauro? Foi lá para as crianças? Tá aqui. Essa última música agora, Mauro, você podia ficar cantando aí ela uns 40 minutos que eu ia junto, filho. Tá? Já ia voando ali, ó. Música linda. E você começou a cantar no começo, eles começaram a cantar, eu falei, não sei essa música não. Eu virei para a Ana, falei, não sei essa música não. Aí quando entrou ali no refrão, como é que é o refrão da música? Ok, as minhas vestes brancas. Aí eu falei, eu conheço sim. Mas eu esqueci a outra parte, né? Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Eu abro meu coração. Eu amo a presença de Deus. Eu falei, essa música aí tem tudo a ver com o que eu vou pregar, tá vendo aí? Aí Deus usou aí o pessoal do louvor para confirmar, alinhar tudo direitinho aí. Então vamos lá. Isaías capítulo 6, versículo 1 até o 8. Tem sido uma das mensagens mais queridas, um dos textos bíblicos mais queridos do meu coração. Eu amo esse texto, amo essa mensagem. Na verdade, esse foi um dos primeiros sermões que eu preguei em inglês na Cornerstone. Não sei quantos anos atrás, provavelmente 3 anos atrás. Você achou? Fala amém. Não achou? Fala, pera aí, pastor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a
Amém. Amém. Eu falei aqui com vocês na primeira mensagem sobre Jesus ser o centro de tudo. Segunda mensagem sobre alinhar as nossas prioridades com Deus e realmente ajustar as coisas. Fazer aquilo que Deus quer. Estar na presença dEle, se colocar aos pés dEle. Para aprender, para chorar, para adorar. Viver na presença dEle, entregar tudo, render tudo. Não ter nenhuma reserva. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre, para mim, no meu coração, é a coisa mais importante no reino de Deus para a igreja desse tempo, para a igreja de agora e para a igreja de uma forma geral, antes da gente chegar na eternidade. Essa é a coisa principal que a gente pode fazer para o reino de Deus. No ano que morreu o rei Uzias, ou no ano da morte do rei Uzias, o rei Uzias foi um rei muito bom. Ele não foi um rei ruim para o povo de Israel. Ele seguiu os passos do pai dele, a Bíblia fala. O pai dele foi um rei bom, e ele seguiu depois do pai dele, fazendo as coisas que agradavam a Deus. Ele foi um rei bom para o povo. Venceu muitas batalhas, guiou o povo numa direção correta, e a vida dele foi uma vida que cresceu, e como rei ele reinou 52 anos. 52 anos de reino. A vida dele foi uma crescente até o dia que ele começou a se achar demais. Ele começou a se achar muito, pensar muito sobre ele mesmo. Ele ficou muito orgulhoso. Um dia ele resolveu que ele iria queimar o incenso no lugar, né, do, me ajuda com a palavra, sacerdote. Já ia falar priest. No lugar do sacerdote. E o sacerdote falava para ele: não, você não pode fazer isso não. Você não pode fazer isso não. Isso não é o seu papel, não é o seu lugar. E aí ele ficou com raiva. E aí, naquele momento, a Bíblia fala que o corpo dele começou a ter lepra na testa. Começou a se achar muito, né? A cabeça ficou grande demais, maior do que o pescoço. Começou lá na frente aqui, ó, pá! A lepra surgiu. Né? E tem aí uma ligação da lepra com o pecado que a gente tem que sempre se lembrar, né? A lepra tem uma conexão na Bíblia com o pecado. E essa lepra se espalhou para o corpo dele, e aí a Bíblia fala que ele teve que morar numa casa separada, num lugar separado, e que essa lepra seguiu ele até o final da vida dele. Ele morreu com a lepra no corpo, e provavelmente por causa da lepra. Mas ele foi um rei bom, e as pessoas amavam esse rei. Na verdade, Isaías amava ele. Isaías era um dos servos desse rei. Algumas pessoas, né, dizem que Isaías era aquele que carregava o copo do rei Uzias. Ele era um servo do rei. E aí esse texto nos dá essa entrada, esse versículo 1 abre com esse dizer: no ano da morte do rei Uzias, um rei querido, um rei bom para a nação, alguém que as pessoas respeitavam, mas que agora tinha caído na sua condição, na toda a grandeza que ele conquistou, foi por causa de Deus, e ele esqueceu disso, se orgulhou, caiu e agora morreu. O trono da terra não estava vazio, não. Presta atenção nisso. O trono de Uzias não estava vazio, mas Uzias tinha ido embora. Porque antes da morte de Uzias, o filho dele já tinha tomado o lugar dele e já estava no palácio, já tomando as decisões, julgando as causas do povo. Se você for lá eu acho que é 2 Crônicas, capítulo 26, ou 1 Crônicas 26, você vai encontrar lá a descrição todinha disso que eu estou te falando. Você vai lá, dá uma olhada, você vai achar. Obrigado, muito obrigado. 2 Crônicas. Você vai lá, vai estar tudo lá dizendo. O filho dele já estava julgando. Ou seja, o trono não estava vazio. Tinha alguém sentado no trono. Mas aquele rei, grande, querido pelas pessoas, já tinha partido.
E aí, toda vez que tem essa transferência de poder, o que acontece é que causa um senso de desespero, estranheza. A gente fica meio que perdido, né? Assim, como que vai ser isso agora? Qual é o próximo passo? Para onde a gente vai? Dá muita incerteza, nosso coração fica apertado, angustiado. E eu acho que a gente se encontra num período, nossa sociedade, e aí de uma forma geral, não só aqui nos Estados Unidos, mas em todos os lugares aqui, para os irmãos que são do Brasil, a gente olha para o Brasil e talvez se sinta um pouco desesperançoso com as condições do nosso país. E a gente olha para a sociedade de uma forma geral e parece que as coisas estão só afundando, né? Parece que o barco está indo de mal a pior e que as coisas estão indo para uma tragédia generalizada. Parece que tudo vai... A gente vai ver um acidente gigante acontecendo. Eu estava ouvindo outro dia um pregador e ele começou a falar de algumas situações de guerra. E ele estava falando, esse país aqui tem isso, esse país aqui tem isso, esse outro país aqui tem isso. Se eles todos resolverem entrar numa guerra, acabou a terra. E todas essas situações vão nos dando essa sensação de desespero. E agora, né, como dizia, eu não acredito que a Valesca vai conseguir traduzir essa parte, mas como dizia o pessoal do Chapolin Colorado, né? E agora, quem poderá nos defender? E agora, quem poderá nos defender? Quem é que vai nos ajudar? Mas aí o versículo 1 continua dizendo, não para na morte do rei, fala, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eu preciso, com base nisso que a gente está lendo, te lembrar de uma coisa. Toda ocasião difícil é uma oportunidade. E enquanto você não entender que toda situação difícil é uma oportunidade, você vai sofrer, vai chorar, vai se angustiar, vai arrancar os cabelos da cabeça. A gente não, né, pastor? Vai arrancar os cabelos da cabeça se você tiver, vai se desesperar, vai pensar o pior de tudo. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, Jesus estava andando certa vez com seus discípulos e tinha um homem que era cego. E aí os discípulos olharam para Jesus e eles falaram assim, quem foi que pecou? Foi os pais? Quem é que foi que pecou? Por que ele está assim? Por que ele tem essa enfermidade? E Jesus falou o quê? Ele está assim para que a glória de Deus seja manifesta. Então a gente precisa entender que cada situação difícil, quando as coisas parecem que estão sendo destruídas na nossa frente, quando o mundo parece que está se acabando na nossa frente, a gente precisa entender, tem uma oportunidade, tem algo que a gente pode fazer, que a gente pode pregar, que a gente pode fazer para dar esperança para as pessoas. E nesse cenário de trono meio bagunçado, um novo rei, o rei que todo mundo amava, que era vitorioso, agora não está mais aqui. Deus aparece para Isaías sentado no trono. E o trono de Deus é um trono de majestade, de poder, de autoridade. Você vê que as suas vestes enchiam o templo. Isso fala da majestade de Deus. Ele não é qualquer rei. Ele não é um rei que senta num trono qualquer, ele senta no alto e sublime trono, e as suas vestes enchem o templo. Ele tem um coral de anjos ao redor dele, que fica cantando, o adorando, louvando ele, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra, não é todo o céu. Os anjos não estão falando todo o céu, estão falando toda a terra está cheia da sua glória.
Deus tem interesse na sua criação. Interesse, Ele está interessado nos business aqui dessa terra. Nas coisas aqui dessa terra. Ele está interessado, Ele tem pensamentos sobre a nossa vida. Essa revelação de Isaías é muito importante, porque Deus está dizendo para Isaías: Isaías, olha, eu sei o que está acontecendo, fica tranquilo, eu estou aqui, sentado nesse trono, nesse mesmo lugar, e a gente como igreja, a gente precisa se levantar nesse entendimento. Pastor, as coisas não estão legais, na minha família, na minha casa, aonde eu trabalho, na sociedade, o lugar onde eu vivo, não está legal, as coisas estão realmente disturbando a minha mente. Disturbando é uma palavra em português, gente? Acho que não, né? Perturbando, né? Perturbando a minha mente, pastor. A gente precisa se levantar nessa fé. Espera aí, quando tudo aqui embaixo está confuso, bagunçado, meu Deus está sentado no trono. O trono dele não balança, não treme, ninguém vai empurrar ele fora do trono, e o trono dele é cheio de glória, mas a glória dele também vem para a minha vida, vem para onde eu estou, vem para onde eu vivo, vai comigo aonde eu ando. Eu estou andando aqui, caminhando, e a glória de Deus está me acompanhando, está me seguindo em todo lugar que eu vou. Eu preciso entender que essa presença, esse Deus da glória, do céu, está comigo, me revestindo, me dando autoridade, me dando poder para caminhar nessa terra, não como aqueles que não têm esperança, não como aqueles que não têm fé, mas Ele me reveste para caminhar com autoridade, com confiança, sabendo que tudo vai acontecer de acordo com o propósito dEle. E o propósito dele é para o meu bem. É para o meu bem. Pastor, como assim que o senhor está dizendo isso? Ele falou através de Jeremias para o povo de Israel. O povo de Israel estava no cativeiro, e o que foi que ele falou? Eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Jeremias 29. Os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Algumas versões vão dizer para vos dar um futuro e uma esperança. Então, o Deus que eu sirvo, lá do céu, está comigo. A sua glória enche a minha vida, enche o lugar, o ambiente que eu estou. E aí, tem um momento aqui, né, que você vê as bases do limiar, tudo está se movendo ao redor, tudo é mexido quando aquela adoração está fluindo na presença de Deus. E aí Isaías se liga. Ele realiza, né? Eu tô todo errado aqui. Eu estou todo errado aqui. Eu estou cheio de pecado. E eu faço parte de um grupo de gente que está cheio de pecado também. A gente está errado. Essa realização de Isaías é por causa da condição da nação. Ele não está só olhando para ele mesmo, mas ele olha para a nação. Ele vai entregar, Deus vai chamar ele para entregar uma mensagem para a nação, e ele está realizando. A gente está todo mundo aqui errado. Eu estou errado, mas o povo também está errado. A gente está tudo contaminado aqui com pecado, fazendo aquilo que não é agradável a Deus. E os meus olhos viram o rei. Quando ele fala ai, né, eu lembro que quando minha esposa, fora aqui da mensagem, minha esposa, quando a gente foi para ter o Johnny, quando a gente foi ter a Camila, né, ela foi tomar a epidural, e ela falou, ai, e eu só ouvi o pessoal rindo dela, ai, por quê? Ai, em inglês não tem, né, eles falam ouch, não sei se aqui no Texas eles falam a mesma coisa, né, fala ouch, mas quando Isaías fala ai, é como se fosse um ouch in English. Ele está sentindo dor, é a convicção do pecado. Ai,
E aquela condição que ele sentiu no coração, com a glória e a santidade de Deus na frente dele, ai, eu estou morrendo. Ai, eu estou morrendo. Falei aqui com vocês no primeiro dia. O reino de Deus é revelado na pessoa do seu filho. E a gente precisa ter esse momento com Deus. E eu não sei aqui qual é a história de cada um com Deus, mas deixa eu falar isso para você. A gente precisa ter esse momento de ai com Deus. A primeira vez e depois na caminhada do dia a dia, com Deus a gente precisa ter esses momentos de ai. De realizar. Meu Deus, o que eu fiz? Na primeira vez é aquele sentimento mesmo de arrependimento, de remorso, de querer mesmo ficar enojado da nossa vida, do que a gente fez. A gente vem para Jesus, a gente ouve a palavra de Deus e a convicção dos pecados vem na nossa mente e a gente fala assim, ai, eu não gosto disso mais, não acredito que eu fiz isso, como que eu pude fazer isso com Jesus? E aí a gente se arrepende e é salvo, mas isso não para, né? Tem gente que pensa que para. Tem uns crentes sem vergonha, eu vou falar, sem vergonha, que acha que para, né? E aí vive uma vida que fala, eu sou salvo pela graça. Tô nem aí, tô salvo pela graça. O que eu faço, o que eu não faço não muda isso. Tá bom, deixa eu aproveitar. Não, querido. Se o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está em você, esse ai vai acontecer de vez em quando. Quantas vezes a gente vem para a igreja, a gente ouve uma palavra, ou na nossa própria devocional em casa, a gente lendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus está direcionando a gente para ser corrigido, para mudar o pensamento, para se arrepender de algo, e a gente segue com o nariz empinado lá para o céu, achando que não é com a gente, não é comigo não, pastor, não é comigo não. Nós precisamos nos humilhar como Isaías na presença de Deus. Se a gente realmente quer o reino de Deus, e se a gente está buscando o reino de Deus, a gente precisa se humilhar na presença de Deus e falar, Deus, me perdoa. Tem um pastor amigo meu queridíssimo, pastor Harold Hunter. Ele pastor há mais de, provavelmente, 50 anos. Pastor de muitas igrejas, muito grandes, pastoreou uma igreja lá perto da nossa cidade, pastoreou uma igreja na Flórida, uma das maiores igrejas da Flórida, as igrejas batistas, Southern Baptist Church em Flórida. E uma das coisas que ele me disse sobre arrependimento é que arrependimento, as pessoas às vezes tentam fazer o arrependimento parecer muito complicado, né? Você tem que chegar para Deus e fazer isso, e fazer isso, e fazer isso. E às vezes a gente, como pastor e teólogo, tenta criar uma coisa todinha sobre o arrependimento. Mas ele falou, Fernando, arrependimento é a coisa mais simples que tem. Eu vou para Deus e falo, Deus, me desculpa pelo que eu fiz. Quão complicado é isso? Deus, me desculpa. Eu estou realmente chateado que eu errei com o Senhor. Me perdoa. Isaías tem aquela revelação do trono, do reino de Deus, da glória de Deus, recebe a convicção dos seus pecados, dos pecados do seu povo, dos pecados da sua nação, aquilo incomoda o coração dele, e aí o que acontece? Convicção de pecado, arrependimento, gera o quê? Perdão. Um anjo que está lá voando, parou de voar ao redor do trono, parou a adoração lá e veio com uma brasa que saiu do altar e tocou na boca de Isaías e falou, ela tocou sua boca. Tocou a sua boca. Sua iniquidade foi tirada, perdoado foi o seu pecado. Por que o anjo tocou a boca de Isaías e falou, tocou na sua boca? Será que Isaías não sentiu? Já parou para pensar nisso? Será que Isaías não sentiu? Por que ele falou, pastor? Ou por que Isaías contou para a gente que ele tocou na boca de Isaías e falou? Eu tenho uma teoria sobre isso.
Já percebeu que tem gente que aceita Jesus, se arrepende dos pecados, mas ainda anda carregando os pecados e o passado nas costas? Já conheceu alguém que anda dizendo, pastor, mas eu fiz isso na minha vida, pastor, mas naquele tempo eu fiz tanta coisa errada, pastor, eu não consigo, eu não mereço, eu não sou bom o suficiente para participar dessa coisa toda de Deus, eu não sinto que Deus está me chamando, eu não sinto que Deus vai me enviar para lugar nenhum, eu não sinto que Deus vai fazer nada. Quando o anjo toca e fala, Isaías, tocou, suas iniquidades foram tiradas, seu pecado foi perdoado, ele está dizendo para Isaías, olha, entende isso. Você ainda vai talvez sentir que você não é bom o suficiente, porque você realmente não é bom o suficiente, mas aconteceu, tocou e acabou, foi removido sobre você. Uma das coisas que às vezes a gente sofre como crente, que a gente não desenvolve no reino de Deus, para servir a Deus, é porque a gente carrega essa consciência, essa culpa de pecado na nossa cabeça, na nossa vida, no nosso coração. A gente fica achando que a gente não pode, que a gente não vai conseguir fazer, que a gente não é bom o suficiente. E olha, a gente precisa entender, quando nós confiamos em Jesus e temos Ele como nosso Senhor e Salvador, os nossos pecados são perdoados, apagados, e a Bíblia fala que Deus joga Ele lá no mar. Tem uma música agora, americana, muito bonita, que fala, como meus pecados estão afundando no mar, no oceano, e que Deus é o Deus que esquece para sempre dos meus pecados, para sempre. Ele não lembra, Ele não vai ficar jogando na sua cara igual aquele seu parente, igual talvez a sua esposa, que às vezes lembra daquela coisa que você fez 30 anos atrás. Não, Deus não é assim. Ele apaga da memória dele. Isaías vai receber um chamado tão poderoso de Deus, para falar com a nação de Israel. E se você ler até o final do capítulo 6, você vai ver qual é a mensagem, o que Deus vai entregar para Isaías. Ele vai receber um chamado tão poderoso e tão diferente. Ele precisa ter a consciência dele, olha, os seus pecados estão apagados. Está aceito, tá tudo certo. A gente vai para o versículo 8. E aí, gente, não adianta tentar se envolver no reino de Deus sem ter uma experiência com Deus do reino. Não adianta tentar, vou repetir, não adianta tentar promover o reino de Deus sem ter uma experiência com o Deus do reino. O nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. A Bíblia fala que Jesus abriu na sua carne o caminho para que a gente possa se achegar até Deus. Na carne de Jesus, Ele abriu o caminho para que a gente... Esse é um Deus de relacionamento. É um Deus que quer aqui, que você se conecte com Ele de verdade. Se você não se conectar com Ele, talvez você tenha boas intenções e seja muito alegre. Às vezes a gente confunde alegria e entusiasmo com ser realmente cheio do Espírito Santo, né? Mas o Deus da Bíblia é um Deus de relacionamento e precisa ser pessoal. Eu preciso saber quem Ele é e Ele precisa saber quem eu sou. Isso só acontece através de relacionamento. Muitos casamentos hoje em dia vão de água abaixo porque não tem relacionamento. Relacionamento é diálogo, é convivência, é passar tempo junto. Isaías viu o Senhor, foi perdoado, viu a glória de Deus, e aí o que aconteceu? O chamado para participar, para entender, para se enganjar. No chamado, a gente precisa ter essa comunhão com Deus. E versículo 8 diz, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? É uma voz que ecoa do trono de Deus. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu quero te dizer aqui, eu acredito
que se a gente pudesse ouvir algo do trono de Deus agora, a gente ouviria, Diego, essa mesma voz. Essa mesma voz. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Se você olhar Mateus capítulo 28, quando Jesus, depois da ressurreição, e ele está prestes a subir para o céu, para a glória, ele fala, olha, todo poder e toda autoridade me foi dada. Está tudo comigo agora. Portanto, por causa disso, agora eu estou te dando uma ordem. É isso que ele está falando. Vai. 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 Vai para quê, pastor? Para onde? Vai para todo lugar que você puder. Pregue o evangelho a toda criatura. Fala para eles. Fala para eles. E a Bíblia fala, gente, olha, a Bíblia fala para a gente ser pronto, em qualquer estação, a qualquer momento, para dizer para as pessoas qual é a razão da nossa esperança. Qual é a razão da nossa esperança? O Evangelho de Deus não é sobre comida, não é sobre bebida, mas é sobre esse relacionamento que a gente tem com Deus através da pessoa de Jesus. E o papel da igreja, depois de conhecer o Senhor, depois de saber quem é Jesus, de entender que Ele é o centro, que Ele é o amado, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, depois de entender isso, o papel da igreja é entender que Ele tem uma ordem para a gente, e essa ordem é de pregar o Evangelho. Ah, pastor, mas a nossa igreja é uma igreja brasileira, aqui nos Estados Unidos, e eu nem falo inglês mesmo, não sei se é o seu caso. Ainda assim, tem um monte de imigrante aqui. Essa igreja, quando eu saí daqui, não tinha esse bando de gente aqui. Agora tem um montão de gente aí. Cadê os outros? Vai procurar por eles. Ah, pastor, eu falo inglês. Vai falar com alguém que fala inglês. Ah, pastor, mas eles não vão vir para a minha igreja. Eles vão para algum lugar. E o nome dele vai estar no livro da vida. Deixa estar no livro da vida, é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que importa. A coisa mais importante que a gente pode fazer. E a melhor forma para gastar a nossa vida, e eu amo como no apóstolo Paulo ele fala, eu de muito boa maneira gastarei e me deixarei gastar por amor de vós. Eu amo quando ele fala isso, porque dá o sentido mesmo do que é viver uma vida para Jesus. Se a sua vida está voltada para o seu umbigo, aí, meu irmão, você não entendeu o que é o Evangelho. Se a sua vida está voltada para o que você quer fazer, você não entendeu o Evangelho, você não entrou na presença do Rei. Porque na presença do Rei tem uma voz ecoando do trono. A quem eu vou enviar? Quem é que vai? Isaías só teve uma resposta. E eu vou dizer que foi a melhor resposta que ele poderia dar. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Quero dizer para você, Deus, tem uma canção da pastora Ludmila Feber, que ela gravou, acho que perto já, depois que ela já tinha câncer. Ela escreveu a canção e ela falou, Deus está contando contigo, Deus está contando com a gente. Pastor, como assim que Deus está contando comigo? O Evangelho de Jesus, a mensagem, as boas notícias de salvação, elas precisam ser pregadas, anunciadas. E Deus, deixa eu te falar, Deus não deu essa missão para os anjos. Deus não deu essa missão para ninguém mais. Ele deu essa missão para a igreja. Tudo que a gente fizer nessa vida, na igreja, fora da igreja, eu sei que o pastor Abraão tem grandes planos, grandes sonhos, e eu admiro tanto o pastor Abraão pelos sonhos que ele tem. Eu realmente admiro o pastor Abraão. Ele tem muita ideia boa. Vou até copiar o negócio da oração pelas crianças. Vou copiar isso, de trazer, mandar os pais botarem a mão na cabeça das crianças lá. Ora para essas crianças aí, meu irmão, abençoa eles aí. Ver se eles ficam mais calmos, porque lá na igreja eles vão, fica tudo selvagem, as crianças lá. Eles são criados meio na roça lá e fica tudo... Eita! Tem que vigiar com eles. Mas vou falar uma coisa para vocês.
se a gente crescer como igreja, como pessoa, conquistar casas, carros, como dizia o desenho do Pica-Pau, carros, casas, fazendas, iates, a gente conquistar todas as coisas dessa vida, e a gente não se gastar na pregação do Evangelho, a nossa vida vai ser um desperdício. Você recebeu o presente mais caro. Nós recebemos o presente mais valioso em Cristo Jesus. E se a gente não compartilha isso, e se a gente não leva a mensagem do Evangelho, a mensagem de esperança, a mensagem de que tem um Deus no céu que ama, que tem um Salvador que providenciou perdão, e não só isso, mas also também providenciou relacionamento com Deus. Se a gente não foca nisso, a nossa vida vai ser um desperdício. A nossa salvação está garantida, mas vai ser só para a gente. Tem coisa mais egoísta do que isso? Não, né? E o nosso Deus, Ele não é um Deus egoísta. Ele não é. Ele te deu seu único filho, como eu falei hoje de manhã, para que você pudesse ter vida eterna. E para que você also fosse anunciar a morte do seu filho para todos. Deixa eu perguntar para você. Quantas pessoas você já falou de Jesus esse mês? Para quantas pessoas você iniciou uma conversa sobre o Evangelho? Você quer mesmo buscar o reino de Deus? Fazer a sua vontade? Você quer mesmo? Você quer mesmo parar de se preocupar, como Mateus 6 fala, parar de se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir, e fazer o que Jesus falou, busca o meu reino primeiro, faz a minha vontade. Você quer fazer isso? Com quantas pessoas, esse mês, você iniciou conversas sobre Jesus? Quantas pessoas? Ah, pastor, a resposta não está muito positiva. Tá bom, nos últimos 3 meses, você tem algum familiar que talvez ainda esteja no Brasil, mas que não está com Jesus? Quantas vezes você ligou para ele, Amando, para falar com eles assim, olha, ei, eu estou preocupado com você. E quantas vezes você foi realmente intencional, não ficou esperando a iniciativa de alguém ou alguém abrir a porta para você falar de Jesus? Você foi a pessoa que foi lá e fez, ei, abriu a porta com o pé, chutou a porta lá e falou, ei, a gente precisa ter uma conversa séria. Deixa eu te falar qual é a importância dessa conversa. É a importância da eternidade. Meu irmão, é a importância da eternidade. Se aqueles que você ama, as pessoas que estão na sua vizinhança, as pessoas que estão no seu trabalho, estão vivendo sem Jesus e eles morrerem hoje, eles estão destinados a ir para o inferno. E tem uma urgência, e é a maior urgência de todas. A Bíblia fala no livro de Romanos que a criação inteira está gemendo. Está gemendo pelo fim de tudo. Vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai ser removido da terra, as coisas vão ser diferentes. Nós precisamos pregar agora. Agora, anunciar agora. Se o seu amigo, se o seu familiar, se o seu chefe no trabalho, o seu colega de trabalho morreu hoje sem Jesus, como que você vai se sentir? Sabendo que você tinha essa preciosa informação, esse presente bem aqui na sua mão, na sua vida, no seu coração, e você não compartilhou com eles. Você não falou. Você ficou envergonhado, você ficou sem jeito, você ficou se sentindo assim, ah, pastor, eu fiquei acanhado mesmo, sabe, fiquei incomodado de falar, não queria causar um constrangimento, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Céu é real, tanto quanto o inferno é real. E deixar que as pessoas vão para o inferno, porque você ficou incomodado, ou ficou envergonhado, é algo tão pequeno,
Imagina, irmãos, imagina. O chamado para nós hoje é para sair daqui. Eu espero. Eu sei que vocês fazem missão lá no Brasil. Quantos projetos missionários vocês têm, Abraão, agora? 4 projetos missionários, que bênção. Pastor, eu tô ajudando, eu compro as coisas, eu oferto, eu mando, envio dinheiro para as missões, eu oro pelos missionários. Maravilhoso, glória a Deus pela sua vida. Mas olha, Deus ainda quer usar você. Você, fala, eu, pastor? Põe a mão assim, eu, pastor. Eu. Deus quer usar você. A voz do trono de Deus está ecoando hoje através do Espírito Santo de Deus, dizendo, quem que eu vou enviar? Quem que eu vou enviar? E eu espero que você, meu irmão, assim como eu, tenha essa noção da urgência que é pregar o Evangelho. Você aí no seu coração está sentindo, pastor, o senhor falou das pessoas que não conhecem Jesus e eu tenho alguns na minha mente agora. Pastor, quando o senhor falou das pessoas que eu conheço que não conhecem Jesus e que eu ainda não abordei com o Evangelho, eu tenho alguns nomes aqui na minha mente agora, pastor. Eu queria que você agora abaixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos, e eu queria que você pensasse neles. Meu irmão, não tem meio termo nessa conversa, não tem como a gente falar assim, talvez, ele talvez vá, ela talvez vá, é ter a certeza de que eles estão com Jesus, de que eles acreditaram no Evangelho, de que eles receberam o Evangelho. Não tem meio termo, é céu ou inferno, e nós estamos incumbidos nessa missão de proclamar o Evangelho. Eu quero que você ore especificamente por essas pessoas. Quero que você lembre aí na sua mente, você pensa neles, fala o nome deles se você quiser, fala, Senhor, me ajuda, me dá coragem, me ajuda com as palavras, Senhor, eu não sei o que falar, eu não sei como dizer, Deus, mas eu quero abordar eles com a mensagem do Evangelho, abre uma porta, Senhor, me ajuda, me dá coragem. Eu não sei o que é que você tem que pedir para Deus, eu não sei o que tem impedido você de falar do Evangelho, de conversar com Ele sobre Jesus, mas hoje, no nome de Jesus, peça a Deus para que Ele te habilite, para que Ele te dê poder, para que Ele te dê autoridade, graça, favor, para proclamar esse Evangelho. Vamos orar agora, vamos orar. Senhor, nós viemos a Ti, ó Pai, com o nosso coração com temor, ó Pai, com temor. Ó Pai, não tem nada mais importante no Teu reino, não tem nada mais importante no Teu reino do que a mensagem das boas novas, o Evangelho. Ó Pai, nós entendemos, ó Pai, que tem uma importância, uma urgência na pregação do Evangelho. Se nós queremos ver o Teu reino na terra, como é no céu, nós precisamos entender que isso se dá através da pregação do Evangelho. Senhor, e agora eu te peço, levanta e estabelece cada um dos meus irmãos aqui, ó Pai, cada um de nós, como pregadores, como mensageiros do Evangelho. Senhor, nos dá graça diante dos homens, para falar sobre aquilo que o Senhor Jesus tem feito. Ó Pai, quantos na nossa família, Deus, o Senhor sabe, eu tenho um irmão que agora diz ser ateísta, eu tenho um outro irmão que está afastado, ó Deus, eu tenho parentes, tios, tias, que não caminham com o Senhor, ó Deus, e eu te peço, alcança eles agora, ó Deus, alcança eles, visita eles com a Tua graça. Senhor, eles já receberam a mensagem, eles ouviram falar do Teu amor, ouviram falar da Tua graça, mas Deus, ainda não aconteceu para eles, e eu te peço, Senhor, muda a mente, abre a mente deles, abre o coração deles, Senhor. E assim eu peço também por cada familiar, por cada pessoa que os meus irmãos agora lembram na mente deles. Eu peço, Senhor, que a Tua graça, o Teu poder, o Teu amor invada a vida dessas pessoas agora. Nós te pedimos, Senhor, por ousadia, por intrepidez,
por coragem para levantar e proclamar o Evangelho, para entregar a mensagem das boas novas, de que Jesus é o único caminho, Ele é a verdade, a vida, aquele que veio para estabelecer o caminho até Deus Pai. Ó Deus, nós te pedimos agora, Senhor, nos reveste com a Tua palavra, nos dá inspiração, Senhor, nos dá autoridade, nos dá poder para pregar a Tua palavra, para anunciar Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e está à destra de Deus Pai. Ó Pai, nós não queremos não, Senhor, ser vasos inúteis. Não queremos, Senhor, ser pessoas que receberam o Evangelho, mas são como um lago de água parada. Não, Deus, nós queremos fluir na Tua presença. Queremos, Senhor, que a Tua graça overflow na nossa vida, ó Deus, para contagiar a todos. Nós queremos, Senhor, ter a fonte de água viva fluindo do nosso interior, e alcançando, ó Pai, aqueles que estão à nossa volta. Ó Deus, nos ajuda. Não queremos não, Senhor, não queremos não receber a notícia daquele familiar, aquele amigo distante que partiu dessa vida sem te conhecer. Mas queremos, Senhor, ter a certeza, a convicção de que nós estamos incumbidos na defesa, na proclamação do Evangelho. Como a palavra de Deus nos chama de embaixadores, como se Deus por nós rogasse, como se Deus por nós falasse, como se Deus por nós clamasse aos homens que se arrependam. Oh Deus, muda a nossa vida, para que em tudo que façamos e falemos, o Teu nome seja exaltado, e que muitos, Senhor, muitos, a começar na nossa família, depois dos nossos amigos, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, muitos, Senhor, possam testemunhar: eu conheci a Jesus, o que mudou a minha vida, por causa daquele irmão da Batista de Dallas. Eu conheci a Jesus, que mudou a minha vida, por causa desse meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu irmão, que um dia falou para mim que Jesus salva, liberta e transforma. Ó Deus, eu te peço isso, no nome de Jesus, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários, ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer: se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da Palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.